Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very. Fala, turma! Bem-vindos a mais um programa Jeito Goiano. E hoje vamos começar o programa com um Fica a Dica falando sobre métodos contraceptivos. Acompanhe aí. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a ginecologista Amanda Figueiredo. Doutora, seja bem-vinda ao programa Jeito Goiano, ao Fica a Dica. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em participar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito que gera muitas dúvidas, principalmente nas mulheres, mas homens também devem ter muitas dúvidas, acredito que por conta das parceiras, enfim, que é os métodos contraceptivos. Eu queria que você começasse explicando para quem está em casa o que são os métodos contraceptivos e quais são os mais procurados, os mais usados. Os métodos contraceptivos são utilizados para evitar gravidez. Então, a função majoritariamente dos métodos contraceptivos é evitar gravidez. Alguns, a gente também tem algumas outras indicações, como redução do fluxo, redução das cólicas, ser uma das opções a tratamento de algumas comorbidades ginecológicas, mas, no geral, evitar gravidez. Evita IST? Não. A única forma de evitar a transmissão de IST é através do preservativo. A gente até conversava aqui, isso não quer dizer que usar este método é 100% eficaz. Não é. Nenhum deles. Nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Existem métodos mais eficazes do que outros, e se a gente associa mais de um método, não entre os hormonais, não façam isso, não vai misturar métodos hormonais, mas a gente pode associar com métodos não hormonais, que é o caso do preservativo. Tem o feminino e o masculino, na verdade, tem o externo e o interno, né? E a gente pode juntar um método hormonal com um método de barreira, que aí a gente vai chegar bem perto ali do 100%. Mas os métodos hormonais nenhum vai ser. Hoje, quais são os mais procurados? Os métodos mais procurados que as pessoas chegam aqui e falam, porque quero colocar, e já chega aqui falando que quer aquele. Bom, hoje, os mais procurados são os métodos de longa duração, né? São mais práticos, uma vez que não precisam ser utilizados diariamente ou mensalmente, né? Já que eles duram um tempo maior, anos, e muitos deles têm uma dosagem mais baixa, então a gente pode controlar melhor os efeitos colaterais. Então, a adesão ao uso é maior, a eficácia é maior, a falha é menor, então acaba que compensa. Que seriam aqueles chips, o DIU, por exemplo? Isso, aí a gente vai ter os implantes, ou implante, que é o caso do Implanon, que é o implante subcutâneo, né, que tem duração de 3 anos, os DIUs, hormonais e não hormonais. Entre os hormonais a gente tem o Mirena e o Cailina. Então o Cailina é a opção de ultra baixa dosagem, o Mirena, que é o mais conhecido, e o método não hormonal, que é o de cobre e o de cobre com prata. São as opções. Eu acho que é uma dúvida que muita gente deve ter em relação ao DIU de cobre para quem tem muita cólica. É recomendado? Não é recomendado? É mito que ele dá mais cólica? A gente tem que pensar que o DIU é um corpo estranho inserido dentro do útero. Então, se você já sente muita cólica, colocar um dispositivo que não vai reduzir o fluxo, né? Na verdade, a menstruação vai acontecer, o ciclo menstrual vai acontecer normalmente. Então, se ele vai estar ali, você vai menstruar normalmente, a tendência é aumentar essa cólica, e também o fluxo, uma vez que ele gera uma resposta inflamatória como forma de contracepção. Então, ele libera sais de cobre, que é o que vai ser o método, né, que vai, além de ser uma barreira, ele libera esses sais de cobre que vai inflamar aquela região e vai deixar uma região mais dolorida, mais difícil de acontecer uma gestação e, consequentemente, um pouco mais dolorida. Então, se você já tem um fluxo alto, volumoso,
com cólica, eu não recomendo essa opção de método, não. E aí eu perguntei, as pessoas chegam aqui já falando, tipo, eu quero tal método. Como que é esse primeiro contato? Doutora, cheguei, quero começar a usar um método contraceptivo. Como que é essa avaliação para saber qual que é o mais recomendado? Porque às vezes o que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra. Aí a gente vai fazer uma conversa, né, com a paciente, né? Vai depender muito das prioridades dela. Então, a gente tem muitas opções de contracepção, temos a pílula, a injeção, o adesivo, o anel vaginal e os DIUs, o Implanon. Então, tem todas essas opções. Se a paciente vem com queixas androgênicas, que são muita acne, queda de cabelo, oleosidade de pele, de cabelo aumentados, e ela quer que o método dela também ajude no controle da acne dela, aí o DIU já não vai ser uma opção. O Implanon já não vai ser uma opção. Aí a gente vai tentar uma combinação hormonal muito comum nas pílulas, por exemplo. Se a paciente vem e queixa de cólicas muito intensas, muito fluxo, que ela queria muito reduzir esse sangramento e reduzir consideravelmente a intensidade das cólicas. Aí o Mirena, o Carlino, o Implanon já seria uma opção. Então eu preciso entender quais são as prioridades da paciente. Minha menstruação é tranquila, menstruo pouco, não sinto cólica, não quero usar nenhum método hormonal. DIU de cobre, DIU de cobre com prata. Então, e, sim, se ela pretende engravidar a longo prazo ou não. Isso, aí essa prazo. Porque se ela pretende engravidar a um curto prazo, talvez a pílula seja mais recomendada. Então assim, método que você suspenda rapidamente é mais recomendado para aquelas que pretendem engravidar dentro de um ano, por exemplo. Eu vou me programar, mas até um ano eu vou querer engravidar. Então não compensa botar um método que dura anos, que o Mirena dura 8, o Carlina dura 5, para uma pessoa que em menos de um ano já está pensando em tentar engravidar. Aí realmente os métodos que se suspendem, tanto a pílula, injeção, adesivo ou anel, que são métodos de curta duração, são indicados. E quem esquece de tomar o remédio? Eu acho que tem quem esquece e aí acha que, não, eu esqueci hoje, aí amanhã eu tomo 2. Pode isso? Assim, essa questão do esquecimento é onde vai acontecer a falha, né? Então, a gente vai aumentar o risco de falhar se a gente esquece com mais frequência. Eu esqueci no final da cartela. O risco já é menor do que eu esquecer 3 lá no meio da cartela, né? E o que eu oriento minhas pacientes? Algumas pílulas, elas têm um tempo de ação maior do que 24 horas. Então, tem pílula que chega a 36 horas de ação, até 48 horas de ação. Então, esquecer não vai fazer tanto. Isso, então, mas eu não falo isso para as pacientes, que aquela pílula dela dura mais, porque ela precisa tomar certinha, né? Mas algumas têm um tempinho, então acaba sendo mais segura, porque ela, né, uma escapada, uma esquecida da outra, mas o ideal, o que eu falo? Lembrou, dentro das próximas 12 horas, pelo menos, tomou. Lembrou, tomou. Deu a hora, não sei. Desligou. E tem que ter uma hora? Tem que ter uma hora para poder ser uma rotina. Porque se você não tem a hora certa de tomar, é mais fácil esquecer, né? Então, por isso, o despertador. Tocou, o despertador tomou. Se eu desligo o despertador, minha filha, já era. Você vai lembrar assim no susto. Ou então cria uma rotina de ter uma coisa que você faça todos os dias, depois que eu escovar os dentes, depois que eu almoçar. Então você cria um marco no seu dia, que todas as vezes, depois daquela coisa que você faz, você toma a medicação. Mas o ideal é, lembrou, tomou. Mas se você só lembrou junto com a outra pílula, não adianta tomar as duas. Não precisa. Não vai mais fazer diferença. Toma a pílula do horário, né? E aí, o que eu faço? Usa preservativo o restante da cartela. Melhor garantir. Tem algum medicamento que pode cortar o efeito do anticoncepcional? Sim. Hoje, canetas emagrecedoras. Por quê? Porque a ação das medicações emagrecedoras, tanto a tirzepatida quanto a semaglutida, a ação delas reduz a motilidade e o esvaziamento gástrico. Então, o nosso estômago esvazia mais lentamente, porque vai funcionar reduzidamente, e o intestino também. Então, aquela pílula que você tomou, ela vai ficar alguns dias no seu estômago, e ela só vai ser absorvida no intestino. Então, ela não absorve no estômago. Então, assim, quando, por exemplo, se a gente vai fazer uma cirurgia, o anestesista orienta o cirurgião a suspender essas medicações um mês antes.
para que não tenha resíduo de alimento no estômago e não tenha risco dele vomitar na hora do procedimento. Então, demora bastante para a gente conseguir realmente esvaziar o estômago. Então, vai acumulando pílula no estômago. E isso pode fazer mal? Isso acúmulo de pode hormônio? engravidar sem você querer. Entendi. Então, ou uma coisa ou outra. Então, se você está utilizando canetas emagrecedoras para emagrecer e usando pílula, já troque seu método, porque ele pode falhar e você pode acabar engravidando, né? Tendo uma gravidez não planejada. Alguns antibióticos, não todos, pode também cortar o efeito da pílula. Alguns porque pode causar, às vezes, diarreia, porque mata a flora intestinal, e aí na diarreia não dá tempo de absorver. Então, pode reduzir o efeito. Assim, não tem muitas medicações que interagem tanto assim. Hoje, as mais comuns... E que muita gente usa são as canetas. E emagrecedoras. aí dá, por exemplo, para usar a caneta associando a algum outro método, por exemplo, o DIU de cobre daria para usar. Todos os métodos que não são via oral. Então, você pode usar injetável, adesivo, anel ou os DIUs ou o Planon. Só o comprimido, então, que não. Só o comprimido, porque justamente ele precisa ser absorvido. E aí, como a medicação age nessa região, aí, mas as outras todas podem utilizar. Doutora, a gente está caminhando para o fim, mas eu queria que você deixasse uma dica para quem está em casa, que está pensando em começar, ou às vezes até voltar a tomar um anticoncepcional, procurar um método contraceptivo. O que ela deve fazer? Qual que é o primeiro passo? Agendar uma consulta. Então, assim, não tome o anticoncepcional que a sua vizinha, sua amiga tome, porque cada pessoa, né, vai ter uma interação diferente com aquela medicação. Por mais que a amiga tenha dito, nossa, foi ótimo, pra mim super funcionou, às vezes não vai funcionar tanto assim pra você. Então, o ideal é justamente marcar a consulta, a gente conversar sobre as prioridades, né, e assim, começar o método. Geralmente, tem uma indicação, a paciente faz um período de teste, depois a gente reavalia. Pode ser também que mesmo com a prescrição, a paciente não se adapte muito bem àquele método, ela volta e a gente vai tentando, dentro daquelas expectativas, encontrar o melhor método para ela. Então, pode ser que dê certo e pode ser que a gente precise continuar testando. Até porque nessa consulta, ela vai fazer alguns exames para ver se aquele remédio é realmente indicado para ela, né? Porque às vezes tem um outro que é mais indicado, às vezes ela tem um problema que tem um outro mais indicado. Tem, por exemplo, assim, às vezes a paciente quer colocar um DIU e nos exames de rotina que a gente faz, aparece o mioma que meio que distorce o endométrio dela. E aí eu não consigo colocar um DIU porque o mioma tá no meio do caminho. Então aí a gente teria que pensar no Implanon, por exemplo, que aí ela vai ser colocado num lugar diferente que aí não tem problema, o mioma não vai atrapalhar. Então pode ser que durante os exames a gente descubra que aquele método que a paciente queria tomar não vai funcionar. Por exemplo, muitas pacientes têm enxaqueca, muitas pílulas são contraindicadas para esses pacientes que têm enxaqueca. Então, às vezes ela está tomando um remédio, aí a gente veio e fala, então, às vezes essas crises estão relacionadas com o remédio que você usa hoje. E às vezes ela só vai descobrir muito tempo depois. Foi o remédio com uma amiga dela, ela falou, toma esse que é legal. Então, por isso que é bom a gente saber o histórico da paciente, saber o que ela já usou antes, o que já funcionou, o que não funcionou, e alinhar a expectativa com a realidade. Muitas vezes as pacientes querem tudo, né? Eu quero que melhore a minha pele, que meu cabelo pare de cair, que não interfira na minha libido, que eu não engorde. Então, né? Não vai ter como. Então, assim, uma coisa só. Então, eu fico pensando assim, então, né? Vamos o que você quer, assim, mais? O que pra você seria mais importante? Porque, infelizmente, juntar tudo, né, numa opção só de contracepção, às vezes não dá. Mas aí a gente vai alinhando. Tá certo, doutora, muito obrigada. Nada. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Fazer parte de algo maior transforma o jeito de cuidar do seu dinheiro. Nós somos o Sicoob Secov Cred, uma cooperativa de crédito que existe para apoiar você. Aqui, abrir uma conta é simples e você ainda conta com atendimento humanizado, soluções financeiras completas e participa das decisões. Na cooperativa, você não é cliente, você é dono. Venha fazer parte do Sicoob Secov Cred. O Papo de Amigos de hoje
a gente foi falar com a cooperada e também influenciadora do Cicobi, Sara Matos. Fala, turma! Olha, o Por Aí de hoje é uma das poucas agências que a gente ainda não conhecia do Cicobi Cred, a agência aqui da Nova Suíça, aqui em Goiânia. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com ela, que é influenciadora, veterinária, pecuarista. Sara, seja bem-vinda ao programa Jeito Goiano. Tudo bem, Léo? Obrigada pelo convite. Fico muito honrada da gente poder assim, expor um pouquinho do nosso trabalho. Viu? Então, eu fico muito grata mesmo por estar aqui com vocês. Obrigada. Olha, nosso programa é um programa de bate-papo e de conhecer histórias. Certo. E a gente ficou sabendo que a sua história é muito legal, porque mistura ali tecnologia com as redes sociais, com também mostrar o agro por dentro mesmo, o dia a dia. Mas eu queria, antes da gente falar mais disso, eu queria saber assim, como foi que surgiu mesmo sua vivência no agro? Você falou assim, nossa, isso aqui eu quero pra minha vida, quero fazenda, quero isso aqui. Léo, na verdade é o oposto, tá? Fui uma menina criada em apartamento, era até aqui próximo de onde a gente tá, e eu não tinha essa convivência com o agro mesmo. Então, assim, e até na faculdade, de certa forma, meu pai começou a investir, né? Ele foi influenciado pela minha mãe, filha de pecuarista, a investir em fazendas, mas nunca foi um homem do agro. Tá? E também muito ocupado. Foi onde a gente direcionou meus estudos para isso, não porque eu tinha paixão por isso, tá? Então a história, vamos dizer assim, mais ao contrário, né? Não tinha aquela paixão, algo planejado, tá? Mas, enfim, formei, fui para a fazenda, para mim era tudo novidade, vaca, boi, isso a gente não vê na faculdade, para ser muito franco, nem muito cachorro lá, o veterinário tá? é mais pet. Nunca fui a menina estudiosa também, então por isso que eu falo que a minha vida, na verdade, foi o contrário, o agro que me achou de alguma forma. Então eu fui, não tinha internet, não que eu seja idosa, tá? Mas lá não tinha internet, não tinha ar, a casa não era foada, era tudo muito simples mesmo. E eu chorava, eu queria retornar. E, enfim. Era rústico mesmo, que era casa de fazenda mesmo. E meus pais não foram, né, a princípio comigo. Meu pai tinha as responsabilidades dele aqui em Goiânia. Minha mãe ia de alguma forma, mas depois que eu formei, era o que tinha. Sara, tá aí, bora lá. Então, assim, eu assumi o papel do agro, mesmo não da menina do final de semana, tá? De vez em quando. Então, eu vivi aquilo, morava lá. Então, exatamente por não ter essa experiência, tá? Eu fui trabalhar com o pessoal, viver o dia a dia. Por isso que hoje eu falo assim, que eu sou muito mais do time do pessoal, sabe? Do pessoal do campo ali, do que do pecuarista em si. Eu sempre tô torcendo para eles. Eu entendo perfeitamente o lado deles. Que a gente montava cavalo de madrugada e trabalhava o dia todo. Eles laçavam bezerro, esses trem eu já era mais custosa, sabe? Adorava, deixa aqui, eu derrubo. Eu não laçava, mas eu queria fazer alguma coisa. Derrubar o bezerro com você. Então eu tava pronta lá para servir de alguma forma, era muito disposta, eu sou muito ativa. E achei um máximo, tá? Então, assim, eu falo que, na verdade, o agro me achou. Dentro da cidade em si, eu não tinha uma identidade, né? Então eu consegui, de certa forma, me achar lá, ter interesse. É o que eu te falei, nunca fui a garota estudiosa, eu fiquei uma viciada em estudar o que é aquilo, as métricas, como fazer para melhorar. E disso tudo que eu vivia, eu comecei a fazer uma gestão mesmo, onde que eu falo que a nossa fazenda é uma referência em números, dados, tá? Os gráficos, a gente tem controle praticamente de tudo. Temos análise via satélite de quantos quilos por hectare que a gente tem de capim, dos lotes, a gente consegue fazer todo o manejo através de um software. Todas as pessoas que trabalham comigo têm facilidade, que a gente treina, tá junto. Então, assim, participa. Eu não sou aquela pessoa, olha, você faz isso e eu vou te cobrar. Não, bora fazer juntos. Quem não sabe, vamos aprender. Então, vamos fazer junto, até a pessoa criar uma rotina com aquilo. Essa aí já é a alma do cooperado, com né? certeza. Então, até isso, né? Igual a gente tá aqui no banco, foi uma das coisas que possibilitou a gente ter esses números, porque é uma responsabilidade quando você trabalha com o banco. Você pega um determinado recurso, eu vou ter condição, né, de estar honrando esse compromisso.
Então, assim, eu creio que os números é uma das formas mais fantásticas, independente, não é para você fazer comparativos. Faz os números que você consegue gerar, onde que eu falo que a gente começou até a trabalhar junto, né, com o banco. Os números nos possibilitou adquirir uma nova propriedade. Foi onde a gente consegue ver, eu tenho resultado, eu consigo crescer com isso. E esses números você consegue mensurar uma área que produz mais, outra que produz menos? Também. Como que funciona essas Também. métricas que vocês... O que eu produzo esse mês, o que eu produzo este ano, o que eu produzo daqui 3 anos, sabe? Bate muito. Lógico que a gente também acompanha mercado. Por exemplo, eu estava na cria, a gente teve um desafio de produzir a mais, né? Então, assim, vamos migrar, porque por hectare a ocupação de uma determinada era, né, de animais, a gente vai conseguir fazer um trabalho mais intensivo. Então, assim, a gente, lógico, acompanha o mercado, né, para a gente conseguir honrar os nossos compromissos ali. Esse foi o Por Aí, aqui da agência da Nova Suíça, do Cicobi Cred em Goiânia. Espero que tenham curtido. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau. E para encerrar, vamos de um papo bem informativo sobre direito previdenciário. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a advogada previdenciarista Melina Prado e hoje a gente conversa sobre direito do aposentado, algumas dúvidas que as pessoas têm sobre INSS. Seja bem-vinda ao programa Jeito Goiano. Obrigada, Andressa. Obrigada pelo convite. Vamos começar? Eu acho que é bom a gente começar pelo começo, pelo princípio. Hoje no Brasil, quem tem direito à aposentadoria? Eu acho que isso gera muita dúvida, principalmente depois da reforma da Previdência, né? Isso mesmo. Bom, a reforma da Previdência foi um marco na nossa legislação, então é importante a gente falar antes e depois. Antes, a gente tinha basicamente 2 regras gerais em que a pessoa poderia se aposentar tanto por idade, que eram 65 anos de idade para o homem, 60 anos de idade para a mulher, ambos tendo que comprovar um tempo de contribuição de 15 anos, tá? Ou o tempo de contribuição que bastava contribuir ali com 30 anos para a mulher ou 35 anos para o homem, independente da idade. Então, era basicamente essas 2 regras até novembro de 2019, quando a gente teve uma mudança substancial ali com a reforma. A partir da reforma, a gente tem várias regras hoje em dia. Então, a gente tem muitas regras de transição, tá? Então, a gente tem regra de tempo de contribuição com idade mínima, a gente tem a regra dos pontos que junta o tempo de contribuição mínimo com a idade. A gente tem a aposentadoria por idade que teve uma mudança, ou seja, hoje, o que muda? A mulher passou de 60 anos de idade para 62 anos de idade, mantendo seus 15 anos. Para o homem, mantém a idade de 65 anos, como era anteriormente. Temos aí também as regras relacionadas a somente tempo de contribuição, com idade progressiva. A cada ano a gente tem um aumento dessa idade, com 6 meses de aumento, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, a gente tem uma infinidade de regras, né? E o que a gente precisa avaliar com relação a essa mudança, né? As pessoas estão mais inseguras com relação à escolha da melhor regra, principalmente considerando esse cenário de muita alteração. Então, o que a gente direciona, o que a gente orienta? É buscar sempre a orientação de um profissional especializado, um planejamento, a pessoa fazer um planejamento da sua aposentadoria. Então, não existe regra de idade. A pessoa ela pode buscar tanto mais jovem, porque ela tem ali uma projeção de como que ela vai caminhar até o momento da sua aposentadoria, ou a pessoa que realmente está próxima, qual que é a melhor regra para mim? É importante sim se planejar. Então, a cada dia que passa, a gente entende ainda mais a necessidade, né, de se planejar para aposentadoria e se direcionar para a melhor regra. Deixa eu ver se eu entendi. Então, a gente pode ver qual que se encaixa melhor para o nosso estilo de vida ali, pro que a gente contribui, é isso? Quando a gente fala de regras de transição, né, a gente tem ali 7 regras de transição depois da reforma.
O que é regra de transição? É aquela que sempre quando tem uma mudança de lei e as pessoas já estão contribuindo, mas ainda não alcançaram nenhuma regra de aposentadoria, a regra ela não vem tão dura como a nova e também não tão favorável como era a anterior. Então a pessoa pega ali um meio termo de ambas as regras, é o que é chamado de regra de transição. Então, a pessoa que já estava contribuindo, caminhando ali para uma aposentadoria, então ela vai ter direito a uma dessas regras de transição. Então, é importante que essas pessoas se direcionem, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma regra geral ali, a pessoa tem pouco tempo de contribuição, mas ela já tem uma idade mais avançada. Essa pessoa, possivelmente, ela vai para uma regra de transição da aposentadoria por idade, que exige um tempo de contribuição menor, mas uma idade maior. Por outro lado, uma pessoa que começou a trabalhar muito nova e ela não chegou nem aos seus 60 anos ainda. Então, existem outras regras que podem contrabalancear essa idade, mas exige um tempo de contribuição maior. Então, basicamente, são várias regras, né? E aí, a depender de cada caso, é um caso, né? São as peculiaridades de cada caso, a pessoa fazer cálculo e ver qual que vai alcançar mais rápido, qual que vai trazer um benefício financeiro maior, porque pode ter essa diferença. Então, tudo isso precisa, sim, ser avaliado, né? De acordo com a situação específica de cada trabalhador. Esse era até um questionamento que eu queria fazer em relação ao que a pessoa vai receber. Tem como ela fazer esse cálculo, ou o advogado que está acompanhando ela junto a essa aposentadoria, saber quanto mais ou menos ela vai ganhar? Porque às vezes ela ganha X e aí quando chega a aposentadoria vem bem menor do que o valor que ela ganhava. Tem como fazer esse cálculo? Sim, tem. E é importante, Andressa, a gente trabalhar algumas informações que às vezes a pessoa cria uma expectativa, existe ali um simulador de cálculo dentro do aplicativo do Meu INSS, em que qualquer segurada do INSS hoje tem acesso, geralmente é a mesma senha do Gov, então a pessoa vai ter ali o acesso a todas as contribuições que ela teve, que estão registradas ali no sistema, e também é um simulador. Então, às vezes a pessoa coloca ali o simulador e já cria ali um valor que ela vai receber, né? E qual que é a regra que ela vai alcançar, qual que é a data. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque nem sempre o que vai estar no sistema é a real situação da pessoa. Por exemplo, a pessoa trabalhou um tempo de contribuição de carteira assinada e essas contribuições não foram repassadas pela empresa na época. Isso acontecia muito antigamente. E aí, automaticamente, não vai constar no sistema do INSS. O que implica isso? Uma leitura equivocada do aplicativo do simulador. Então, o aplicativo ele vai surgir como um direcionamento, mas não quer dizer que ele vai estar de acordo com a realidade. Então, para que sejam analisadas todas essas informações, é importante que se procure, sim, um profissional, um advogado especialista em direito previdenciário para realmente fazer um cálculo, considerando tudo isso, analisar o valor, né? Porque o valor ele é considerado com base no quê? Na média de todas as suas contribuições de julho de 1994 até o momento da sua aposentadoria. É feita uma média e é aplicada ali um percentual de acordo com a regra. E existe um valor máximo, um teto? Existe um teto. Hoje o teto reajustado está em torno de R$8.200 e poucos reais. É o máximo que a pessoa pode contribuir, ou seja, mesmo às vezes a pessoa trabalhou de carteira assinada, recebia um valor muito maior que esse, mas no momento de se aposentar, o máximo que ela pode receber é o teto da Previdência previsto legalmente. E o mínimo, o salário mínimo, tá? A pessoa, pela legislação atual, ela não pode receber abaixo de salário mínimo. Perfeito, doutora. A gente está chegando ao fim, mas o programa está sempre de portas abertas. Volte sempre ao programa Jeito Goiano. Agradeço imensamente o convite e fico à disposição. Tudo de bom. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Espero que vocês tenham curtido. Se você quer rever alguma dessas matérias, e alguma delas aqui foi só um pedacinho, corre lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/programa Jeito Goiano.
E aproveita para seguir nas redes sociais, @programa Jeito Goiano. Espero vocês na próxima. Fiquem com Deus. Fui! Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so